no coração do poderoso Império Persa, onde reis eram adorados como deuses e palácios reluziam com ouro e pedras preciosas, uma jovem judia órfã estava prestes a mudar o curso da história. Seu nome era Hadassa, mas ela ficou conhecida por outro nome, Esther. Para o mundo, ela era apenas mais uma entre as centenas de belas moças, selecionadas para concorrer ao trono de rainha. Mas para o céu, ela era a peça-chave de um plano divino oculto, silencioso e preciso. Antes de aprofundarmos na história, quero pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, para você não perder nenhuma história bíblica do nosso canal. E isso é muito importante para o crescimento do canal. Vou deixar na descrição do vídeo o link de todos os vídeos para você maratonar o nosso canal. A história se desenrola durante o reinado de Assuero, conhecido historicamente como Xerxes I, um dos monarcas mais poderosos de seu tempo. Ele governava sobre 127 províncias, do Índico ao Mediterrâneo. Seu domínio era vasto, seu poder quase ilimitado. Para exibir sua riqueza e glória, ele promoveu um banquete que durou 180 dias, seguido por uma grande festa de 7 dias, para todos os habitantes da cidadela de Suzã. Era a ostentação do império, em sua forma mais pura. Foi nesse cenário de luxo que Vasti, a então rainha, se recusou a obedecer uma ordem do rei. Ela não quis se apresentar diante dos homens embriagados do palácio, como um troféu de beleza. Essa recusa foi vista como uma ameaça à autoridade do rei e à ordem patriarcal do império. Assim, Vasti foi deposta e uma nova busca por uma rainha teve início. Mas o que parecia ser uma decisão motivada por vaidade, escondia algo muito maior. O decreto real convocou todas as jovens virgens e belas do império para o harém. Entre elas estava Esther, órfã desde criança, criada por seu primo Mordecai. Ela era uma jovem judia vivendo em exílio, mas havia nela algo além da beleza. Ela carregava em si a graça, a sabedoria e a discrição. Mordecai aconselhou que ela não revelasse sua origem ao entrar no palácio, e ela obedeceu. Durante um ano inteiro, as moças foram submetidas a tratamentos de beleza e preparação para o encontro com o rei. 12 meses de purificação com óleos, especiarias e perfumes. Mas quando chegou a vez de Esther, ela não pediu nada além do essencial. Sua simplicidade contrastava com o orgulho das outras candidatas, e quando ela foi apresentada ao rei, algo extraordinário aconteceu. Assuero se encantou por ela mais do que por qualquer outra mulher, e imediatamente colocou sobre sua cabeça a coroa real. Mas a coroação de Esther não foi apenas uma troca de poder ou de trono, foi uma movimentação estratégica do céu, um posicionamento preciso de alguém que até então vivia escondida entre o povo. Deus, mesmo sem ser mencionado uma única vez no livro de Esther, estava conduzindo tudo nos bastidores. Enquanto Esther se adaptava à vida no palácio, Mordecai permaneceu atento à entrada do reino. Foi lá que ele descobriu uma conspiração contra o rei. 2 eunucos planejavam assassiná-lo. Mordecai informou Esther, que por sua vez relatou ao rei em nome de seu primo. A traição foi impedida, os culpados executados, e o feito de Mordecai foi registrado nos livros da história real. Mas curiosamente, ele não foi recompensado, não ainda. E então entra em cena Amã, um homem perverso, ambicioso, promovido pelo rei a uma posição de honra acima de todos os outros príncipes. O orgulho subiu-lhe à cabeça. Ele exigia a reverência de todos, mas Mordecai se recusava a se curvar. Isso inflamou o ódio de Amã, que não se contentou em atacar apenas um homem. Ele arquitetou um plano para destruir todo o povo judeu do império. Para decidir a data do massacre, Amã lançou o Pur, um tipo de sorteio. A data escolhida foi o 13º dia do mês de Adar.
Ele convenceu o rei de que havia um povo diferente espalhado pelo reino, que não obedecia às leis do império e representava um perigo. O rei, sem saber a identidade do povo, deu a Amã total autoridade para agir. O decreto foi selado com o anel real e enviado a todas as províncias. Era oficial. Os judeus seriam exterminados. A notícia mergulhou o povo em desespero. Choro, jejum e lamento tomaram conta das cidades. Mordecai rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e cinzas, e se colocou diante do portão do palácio. Ele sabia que apenas Ester poderia interceder, mas havia um grande risco. Segundo a lei persa, ninguém podia se apresentar diante do rei sem ser chamado, sob pena de morte. Mesmo a rainha, Mordecai enviou um recado a Ester. Ela não podia se calar. Se permanecesse em silêncio, o livramento viria de outro lugar, mas ela e a casa de seu pai pereceriam. E então, a frase que se tornou icônica ecoou em sua alma: quem sabe se para um tempo como este foste feita rainha. Ester entendeu. Ela pediu que todo o povo jejuasse por 3 dias. Era o momento de preparar o espírito. Após o jejum, ela se vestiu com suas vestes reais e entrou na presença do rei. Ele a recebeu estendendo o cetro de ouro, sinal de que ela viveria. Mas em vez de fazer o pedido de imediato, Ester o convidou, junto com Amã, para um banquete. No primeiro encontro, ela ainda não revelou seu propósito. Fez outro convite para o dia seguinte. Ester estava agindo com extrema sabedoria. Ela não confrontou Amã publicamente, nem pressionou o rei de forma abrupta. Ela criou o ambiente certo, com inteligência e sutileza. Enquanto isso, Amã estava em êxtase, sentia-se invencível. Mas sua euforia foi manchada por mais uma recusa de Mordecai em se curvar. Enfurecido, ele mandou construir uma forca de aproximadamente 23 metros de altura para enforcá-lo. Mas naquela mesma noite, o rei Assuero não conseguiu dormir. E aqui vemos novamente o agir sutil de Deus. O rei pediu que os registros do reino fossem lidos para ele. E justamente naquela noite foi lido o relato de que Mordecai havia salvo sua vida. Assuero então perguntou se algum tipo de honra havia sido prestada a ele. E a resposta foi: nenhuma. Pela manhã, o rei consultou Amã, perguntando o que se deveria fazer ao homem que o rei desejava honrar. Pensando que se tratava dele mesmo, Amã descreveu a mais gloriosa das honrarias: roupas reais, o cavalo do rei, uma procissão pública. Para sua humilhação, o rei ordenou que ele fizesse exatamente isso para Mordecai. Desmoralizado, Amã retornou para casa e foi chamado para o segundo banquete com Ester e o rei. Dessa vez, a rainha revelou seu segredo. Ela era judia e havia um decreto para matar seu povo. Ela revelou que o autor da trama era Amã. Assuero, furioso, saiu para o jardim. Ao voltar, viu Amã prostrado sobre o leito onde Ester estava reclinada, implorando por sua vida. O rei interpretou isso como uma tentativa de assédio e decretou sua morte. Amã foi executado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai, mas ainda restava o problema do decreto. Segundo a lei persa, ele não podia ser revogado. Então Ester e Mordecai elaboraram um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem de qualquer ataque. O novo decreto foi selado com o anel real e enviado a todas as províncias. No dia marcado, os judeus se defenderam e venceram seus inimigos. Mordecai foi exaltado como segundo no comando do império, e o povo judeu foi salvo da destruição. A vitória foi tão marcante que deu origem à festa do Purim, celebrada até hoje pelo povo judeu como lembrança da libertação e da intervenção divina. Mas o verdadeiro segredo por trás da coroa de Ester não é apenas o livramento, nem a reviravolta política. O segredo está no silêncio. O livro de Ester
É o único da Bíblia em que o nome de Deus não é mencionado. Nenhuma oração é registrada, nenhuma profecia é citada, mas em cada detalhe, em cada coincidência, em cada noite sem sono, em cada convite, está a assinatura do Criador. A coroa de Ester representava mais do que status. Ela era símbolo de missão. Ester não foi coroada para viver um conto de fadas, mas para interceder, arriscar, agir com coragem em nome do seu povo. E talvez essa seja a maior mensagem desta história, que às vezes somos colocados em lugares de influência, não para nosso próprio conforto, mas para cumprir um propósito maior. A história de Ester vai muito além de um simples relato de uma jovem que se tornou rainha. Ela é um testemunho vivo de como Deus atua nos bastidores, mesmo quando parece estar em silêncio. Muitas vezes, esperamos ver sinais visíveis da ação divina, mas esquecemos que Ele trabalha de maneira sutil, colocando pessoas em lugares estratégicos para cumprir seus planos. Ester não foi escolhida por acaso, e seu posicionamento no palácio não foi mera coincidência. Desde o início, Deus estava preparando o cenário para uma grande reviravolta, mostrando que Ele sempre tem um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo de imediato. Essa história nos ensina algo muito importante. O chamado de Deus exige coragem. Ester poderia ter ignorado a ameaça contra seu povo e se acomodado em sua posição de rainha. Afinal, ela estava segura no palácio e poderia simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Mas Mordecai a confronta com uma verdade poderosa. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste ao trono? Essa pergunta ecoa até hoje e nos faz refletir sobre nosso próprio papel no plano divino. Quantas vezes nos sentimos incapazes, pequenos ou inseguros diante dos desafios da vida? Ester também teve medo. Ela sabia que se aproximar do rei sem ser chamada poderia custar sua vida. No entanto, em vez de recuar, ela decidiu confiar em Deus. Sua primeira atitude foi buscar apoio em oração e jejum, mostrando que antes de tomar qualquer decisão, precisamos buscar força e direção no Senhor. Ela não agiu impulsivamente, mas com estratégia e sabedoria, esperando o momento certo para falar com o rei e revelar sua identidade. Isso nos ensina que não basta apenas ter coragem, é preciso agir com discernimento. Muitas vezes, queremos resolver as coisas com pressa ou reagir impulsivamente diante das adversidades. Mas Ester esperou, preparou o ambiente e, no tempo certo, fez seu pedido. Ela não apenas salvou sua vida, mas garantiu o livramento de todo o seu povo. Outro aspecto poderoso dessa história é a reviravolta que Deus proporcionou. Amã, que planejou a destruição dos judeus e a morte de Mordecai, acabou sendo vítima da sua própria armadilha. Isso nos lembra que Deus é um justo juiz. Mesmo quando a injustiça parece prevalecer e os maus parecem prosperar, no tempo certo, Deus faz justiça. Nenhum plano maligno pode anular os propósitos dele. Além disso, a história de Ester nos ensina sobre identidade. Durante muito tempo, ela escondeu suas origens por medo, mas chegou o momento em que precisou se posicionar. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a esconder nossa fé, a nos moldar ao ambiente ao nosso redor, para evitar conflitos. No entanto, Deus nos chama para sermos luz, para não termos vergonha de quem somos e do propósito para o qual fomos criados. Ester também nos ensina sobre o poder da intercessão. Sua decisão de jejuar e convocar os judeus a fazerem o mesmo mostra que grandes batalhas não são vencidas apenas com estratégias humanas, mas com oração e dependência de Deus. A vitória de Ester não foi apenas um resultado de sua influência como rainha, mas da ação divina movida pela fé de um povo que clamou ao Senhor. O segredo da coroa de Ester é este: Deus está sempre presente, mesmo quando parece ausente.
Ele move reis, altera leis, vira mesas. Ele prepara, posiciona e cumpre seus planos. E quando o tempo certo chega, ele revela o porquê de cada porta aberta, de cada caminho silencioso, de cada aparente acaso. E talvez, assim como Esther, você também esteja onde está por um tempo como este. Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe este vídeo com quem também se interessa por histórias bíblicas. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.